Olá pessoal, estamos reunidos mais uma vez para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nos coube falar lá do capítulo 28, no item 77, dentro da coletânea das preces espíritas, sobre prece pelos doentes. Vamos seguir? A leitura do item 77. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. E não raro ouvimos pessoas dizendo: por que é que eu nasci no Brasil, justamente nesse país? E as interrogações e o inconformismo continuam quando perguntam-se: por que é que eu tive que nascer justamente numa cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade dessas violenta? Por que será? Por que motivo? Parece até que é castigo. Não raro a gente ouve reclamações desse teor. E por qual motivo eu tive que vir justamente para o planeta Terra, um planeta cheio de provas, expiações, doenças, muita gente briga por coisas materiais. Por que eu estou fazendo aqui? Qual seria o motivo? Não há qualquer injustiça divina no fato de estarmos encarnados no planeta Terra, no país, no estado e na cidade em que nos encontramos. A Terra é compatível com a faixa vibratória que ainda temos. Aqui estamos numa nova oportunidade, buscando nos libertar das mazelas adquiridas, nos equívocos cometidos nas experiências anteriores. Estamos nos encaminhando para a regeneração. Mas por que essa regeneração não ocorre logo? Mas para que essa regeneração ocorra mais rapidamente na Terra, depende somente de nós, seus habitantes. Investirmos na nossa reforma interior, nos libertarmos das paixões que nos adoecem. Precisamos nos libertar das paixões e excessos de toda a ordem. E já que estamos falando o tempo todo de paixões que nos aprisionam e nos adoecem, vamos dar alguns exemplos. Precisamos nos libertar do ciúme, da inveja, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da avareza, do ódio, da vingança, da falta do perdão, dos excessos, do apego de coisas e pessoas e etc. Lembrando que desapego não é desamor. Continuando com a leitura do item 77 do Evangelho, nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades que o nosso, e o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa a nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência. Então é isso. Nos mundos mais avançados, o espírito já vai se despojando dessas prisões mentais e materiais, paulatinamente. Aqui encontramos falando sobre enfermidades que vão minando secretamente o nosso corpo físico, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos nem um tanto adequados. Aí nós vamos causando essa vibração de energias e minando o corpo e minando o perispírito com vibrações super negativas. E também estamos falando da resignação. Só que a resignação, ela precisa ser ativa. A resignação ativa é aquela em que nós reconhecemos os problemas, reconhecemos as deficiências e batalhamos para superá-las, sem queixas, sem reclamações ou mágoas. Continuando, isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação atual,
Mas, se apesar dos nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Com o estudo da doutrina espírita, vamos adquirindo fé na vida futura. Vamos entendendo que estarmos aqui na Terra não é um castigo. Vamos observar a Terra como uma escola bendita, um local de aprendizado benfazejo e misericordioso que Deus nos concede para que nos melhoremos enquanto espíritos. Vamos notando a beleza que essa Terra também contém, rascunho de lugares mais elevados, mas que nós, enquanto estivermos aqui, podemos melhorar a sua beleza, melhorar a sua condição de vida com a nossa reforma interior. Também o Espiritismo nos ensina a cuidar do corpo e do espírito. Do ponto de vista do espírito, o corpo é uma prisão da qual ele necessita para viver experiências planetárias em cumprimento ao programa evolutivo que lhe norteia relativamente à existência. Portanto, nossa obrigação é cuidar dele com respeito, o que vale dizer que todo aquele que acreditar que, maltratando o corpo, purifica a alma, comete ação contra o patrimônio divino. Então a gente às vezes ouve, o corpo é meu, quem manda nele sou eu. É errado, pois o corpo também nos é emprestado e dele precisamos cuidar e dar conta. Vamos entendendo que o pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Lembram-se quando às vezes a gente está tenso, né? No instante ataca logo o estômago, o coração acelera, e aí nós vamos desencadeando coisas que não deveríamos, né? Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Também o Espiritismo nos auxilia a aprender a manter o equilíbrio entre mente, corpo e vida social. Garante uma vida muito melhor. Quando os pacientes procuram o médico, esperam que o profissional solucione seus males, que são os mais variados, como úlceras, palpitações, asma brônquica, alergias, labirintite, gastrite, enfim. Muitos são os males que assolam as pessoas, mas o que não sabem é que eles, mesmo inconscientemente, podem estar causando seus próprios males. É aquele caso que as pessoas, poxa, mas eu vou às consultas, uso remédio e nunca estou bom, nunca melhoro. Mas que tipo de vida nós estamos levando? Quais são os pensamentos que estão pululando em nossa mente? Sigamos o Evangelho de Jesus e promovamos nossa reforma íntima. A reforma íntima é um processo que se realiza lentamente pela aquisição de recursos espirituais através da prática do amor fraterno, da prece, da meditação, da realização de boas obras. É nós começarmos a entender e olhar o outro como a nós mesmos, oferecer ao outro o que há de bom em nós, amealharmos coisas boas para distribuirmos. É o exercício da caridade. Em geral, surge lentamente por um despertar de consciência da pessoa que vai alargando o campo de entendimento do seu universo espiritual. E, na busca do conhecer a si mesmo, o homem vai aprendendo a reformar-se intimamente. A reforma íntima promove a cura das doenças que acometem o ser humano, através do aprimoramento espiritual. A pessoa vai eliminando as suas arestas negativas, as suas falhas no relacionamento com os seus semelhantes e, à medida que pratica o bem, vai melhorando o seu estado de saúde.
Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Cuidamos do espírito segundo os postulados do Evangelho, que nos estabelece a medida do nosso comportamento diante da vida. É bom não esquecer que vigilância espiritual não exclui previdência material e vice-versa. É necessário ter prudência no que armazenamos na matéria ou no campo do espírito. Ou seja, sentimentos menos edificantes são o nosso grande obstáculo, porque ainda não conseguimos viver plenamente os ensinamentos de Jesus. Torna-se fácil compreender, sob esse foco, o porquê do alerta evangélico, do vigiai e orai. Na casa espírita, nós encontramos subsídios para cuidarmos do espírito. Na medicina, nós encontramos meios para cuidarmos do nosso corpo físico. Um precisa estar andando lado a lado com o outro. Mesmo sendo um planeta de provas e expiações, se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Sua solicitude previdente a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los, lembrando mais uma vez que esse corpo nos é emprestado. Então, por isso, o nosso maior comprometimento em cuidarmos dele. Tendo esses cuidados à nossa disposição, nós já ouvimos falar em mente sã, corpo são. A mente sã, povoada de pensamentos de alegria, cooperação e amor, gera naturalmente no corpo físico a harmonia celular, produzindo saúde em abundância. Do corpo, cuidamos segundo as normas de saúde e higiene de que dispomos e que nos é dado conhecer. Então, tendo essa oportunidade de diminuirmos as mazelas físicas, vamos analisar: estamos cuidando do que comemos realmente? O que estamos bebendo? Comer é bom, beber coisas às vezes nós gostamos, mas estamos nos excedendo? Estamos dormindo bem? Estamos ingerindo medicamentos prescritos pelos médicos? Estamos nos exercitando fisicamente? A ação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica e depois o espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força, através da mediunidade curadora e da influência da prece. A mediunidade curadora se exerce pela ação direta do médium sobre o doente, com a ajuda de uma espécie de magnetização de fato ou pensamento. Quem diz médium, diz intermediário. Há esta diferença entre o magnetizador e o médium curador, pois que o primeiro magnetiza com o seu fluido pessoal e o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. São os passes. Mas, afinal de contas, o que é saúde? Saúde, a gente é bem-estar físico, mental e social. A gente não tem que se privar do contato social. A gente tem que cuidar do corpo, a gente viu até aqui. Então, o que é a cura? A cura, recuperação da saúde física, mental, social e espiritual. Nesse detalhe também da recuperação social, infelizmente tem muita gente que ainda diz: prefiro bicho do que gente.
Olha, os animais estão aí, é um outro assunto a tratar, não no dia de hoje, né, através desse estudo, mas os animais estão aí para nos auxiliar e nós os auxiliarmos também. Mas nunca evitemos ter contato com o outro. Precisamos disso para nos harmonizar e estarmos cientes de que estamos uns pelos outros aqui nesta existência. A doutrina espírita ensina que toda doença tem origem no espírito, porque a ação moral desequilibrada do indivíduo afeta o seu perispírito. O perispírito do encarnado está intimamente ligado ao seu corpo físico, portanto, o desajuste vibratório de um afeta o outro, produzindo em consequência as doenças. Allan Kardec esclarece que a cura se opera mediante substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Toda cura se dá pela ação fluídica, já que o espírito age através dos fluidos. Tanto o perispírito como o corpo físico são de natureza fluídica, embora em diferentes estados, havendo relação entre eles. O agente da cura pode ser encarnado ou desencarnado, e nela podem ser utilizados ou não processos como passes, água fluidificada e outros, além da intervenção no perispírito ou no corpo. É evidente que os bons espíritos têm pouco êxito em sua tarefa abnegada de socorrer os enfermos quando estes vibram recalques de ódio, vingança, luxúria, cobiça ou quaisquer outros sentimentos negativos. De que forma eu chego à casa espírita para ser cuidado? Há aqueles que chegam impacientes, reclamando que antes de irem para a Câmara de Passes, têm que ainda ouvir os estudos. Há aqueles que adentram a Câmara de Passes com pensamentos de vingança, focando brigas que tiveram no ambiente de trabalho ou em casa. Então, não criam campo para serem cuidados, não se afinizam com as vibrações oferecidas pelos bons espíritos. Por causa disso, muitos saem da casa espírita dizendo que estão saindo piores do que quando chegaram, mas, na verdade, não se ajudaram. Lembrando que a maior parte das moléstias de fundo grave e permanente não podem ser curadas porque representam resgates kármicos em desenvolvimento, salvo quando há permissão do alto para curá-las. Entretanto, há benefícios para o doente em todos os casos, porque se conseguirá, no mínimo, uma atenuação do sofrimento. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, que é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando como ser supremo causa primária de tudo o que existe, bendizendo-lhe o nome. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo, desde que não se contrarie a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. E assim, através da prece pelos doentes,
nós podemos pedir resignação diante da enfermidade que nos abate ou abate o nosso próximo. Pedirmos entendimento de que a enfermidade pode ser uma expiação do passado e ou uma prova necessária para a nossa elevação. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nosso estudo vai terminando por aqui e até a próxima oportunidade.